pular a linha aqui. Vamos pro próximo lá. Atualizar ele é bem parecido com o nosso post, tá? Então só copia e cola aqui, ó. É bem parecido mesmo, ele tem umas pequenas diferenças. Primeira diferença aqui é o put, tá? O caminho, ele é igual. Se reparar, eu mesclei o usuário com usuários, tá? Os usuários aqui ficou como se fosse uma lista, tá bom? Então vamos continuar aqui o nosso put. O que você passa para atualizar o objeto usuário? No nosso caso, como tá o nosso banco aqui, ó. Ele só tem ID e nome, então ID você não pode atualizar, porque é a chave primária, você só pode atualizar o nome. Então é o mesmo objeto daqui, ó, do usuário requisição. Se por acaso tivesse uma lógica diferente, aí você passaria essa lógica diferente, tá bom? Então vamos lá. Então você vai continuar passando aqui uma requisição. Você agora, o que mudou aqui é que você não vai mais criar um novo, né? Você vai ter que buscar um usuário. Então, ó. Então você vai vir aqui e vai colocar aqui, ó. É o nosso contexto, ponto usuário, né? E você vai fazer o quê? Mandar buscar. Push o default. Pronto. Tem um detalhezinho também, que quando você normalmente trabalha com atualização, você passa o ID, ó. Vamos ver se está no nosso diagrama. Aqui, ó. Você atualiza o usuário pelo ID, tá? Então, eu sei que daria para fazer a atualização sem o ID. Você poderia pegar o próprio DTO daqui e consultar, mas é comum você ver assim, ó. Vamos olhar lá no site da Microsoft. Vou dar um put aqui, pra gente filtrar. Tá aqui, ó, o put. Olha lá. A própria Microsoft já faz assim, tá vendo? Ela poderia sim, como você passa já o ID aqui, né, dentro do seu objeto você já tem o ID, que é isso no caso aqui, você só poderia vir aqui e tranquilamente ignorar isso daqui e fazer a busca, ao invés de buscar pelo ID aqui, buscaria no caso aqui pelo input todo.id, vendo? Mas é comum usar esse endpoint dessa maneira. Ó, olha que legal que nós vimos aqui, ó. A própria Microsoft, é porque no caso aqui tá bem simplesinho, tá vendo? Input. Normalmente a gente vai direcionando as opções que nós estamos trabalhando, tá bom? Normalmente você não usa um objeto para tudo, não. Uma classe para tudo, não. Tem uma classe para requisição, uma classe para resposta, às vezes uma classe para uma operação específica. Por exemplo, vamos supor que você tem o nosso usuário aqui, igual eu falei, tivesse uma função só de e-mail, trocar o e-mail. Você não precisa, de e-mail não, trocar a senha. Você não precisa passar o objeto completo, você só precisa passar o ID e a nova senha. Então você criaria o quê? Usuário requisição, senha DTO. Entendeu? E nesse usuário de requisição senha e tal, teria, sei lá, ID e senha. Você só ia ajustar aquilo ali, tá bom? Então vamos continuar. Como eu te falei, DTO você usa de acordo com a necessidade. Não tem nem número mínimo e nem número máximo, tá bom? Vamos lá. Então, aqui, o normal na atualização é você fazer isso aqui, ó. Barra. É o ID, no caso, né? ID 2.int, passando que eu vou trabalhar. E aqui do lado... Opa, pronto. E aqui do lado você colocar aqui, ó, o int id. E isso aqui é pela rota, tá vendo? Então, ó, é comum você colocar já. Vai funcionar mesmo que você não coloque, mas é legal você deixar isso mais explícito, tá bom? Tá bom, então aqui agora eu posso vir aqui e passar a forma de consulta, né? Aqui, ó. Buscando o objeto, onde o ID foi igual o ID da rota que eu peguei aqui em cima. Igual, tá? Beleza. Tem um detalhe importante, eu não sei se vocês já trabalharam, que se chama o conceito de assíncrono e síncrono. O que é o síncrono e o assíncrono, né? Vamos supor que você manda rodar uma lista que fizesse essa função aqui, ó, imprimir na tela 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quando você roda uma lista normal, né, você roda um for aí normal, e você manda ele imprimir isso daqui, igual quando nós colocamos aqui, uma coisa depois da outra, né? Primeiro você cria, depois você adiciona a configuração, depois você vai lá e passa para o app. Em sequência, isso nós chamamos de algo síncrono. Tem um sincronismo, uma coisa depois da outra. E quando eu falo de trabalhar assíncrono, eu posso rodar um exemplo aqui, ó, vamos supor que eu... Vou explicar para vocês, vamos lá. Vamos supor que eu fizesse uma função, tá, gente, chamada print, e aqui eu passasse o... Opa! Eu abri aqui mesmo, tá bom, mesmo que seja, a ideia é vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Então, que eu fizesse uma função que eu passasse assim, ó, print 1, e essa função fosse imprimir no meu documento, no console,
o valor que eu estou imprimindo. Bom, vou botar até o 5, tá bom. Beleza. Então, quando você já trabalhar isso várias vezes, né? Quando você fala pro computador código um em cima do outro assim, você está falando aqui, ó, executa essa função, depois executa essa função, depois executa essa e essa. Então, a resposta lá no seu console, o que sairia para você, seria o quê? Sairia os valores dessa maneira aqui, né? Sairia primeiro. O autocomplete é chato, né? Resposta. Pronto. A resposta lá no console ficaria aqui, sairia, imprimiria, né, na tela 1, depois imprimiria o 2, né? 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5. Ele acontece em sequência, faz esse, depois esse, depois esse, depois esse, né? Ele te obriga, ele nunca vai imprimir o 5 se ele não acabou de imprimir o 3 e o 4, né? Sempre respeita essa sequência. Isso é o padrão, isso aqui é o que nós estamos usando aqui, é o síncrono, uma coisa depois da outra. Quando eu falo de API, vocês têm que sempre lembrar que eu estou falando de várias pessoas ao mesmo tempo comprando, várias pessoas ao mesmo tempo acessando, várias pessoas ao mesmo tempo. Quantas pessoas agora estão vendo o mesmo vídeo no YouTube? Já pensou se para você, cada pessoa ver um vídeo no YouTube, a pessoa tivesse que esperar a outra acabar de assistir? Isso seria o síncrono, é algo um depois do outro. Você não pode acessar o mesmo recurso que uma pessoa já está acessando. Isso é algo síncrono, tá bom? Então, como é que você trabalha com a API? Você não pode disponibilizar o endpoint aqui, você não pode falar. Lembra que eu falei com vocês que nós temos um só contexto para a nossa operação inteira do nosso projeto? Eu falei isso com vocês. Eu falei, ó, você faz a injeção de dependência, você tem um objeto só para o projeto. Então, se nesse momento aqui eu estou fazendo essa operação, sei lá, e lá em outro lugar, né, em outros 10 computadores diferentes, tem um usuário fazendo uma busca, eu não consigo. Se eu estou também salvando outras coisas no banco de dados, eu não consigo fazer essa operação. Por quê? Porque eu estou usando um objeto só. E eu estou falando que eu tenho que aguardar acabar aqui para começar a fazer o outro. Então, isso na API é impossível de fazer. Porque você não consegue ter esse controle. Se a sua API tiver uma demanda alta, vai dar errado, vai travar sua API, vai dar lentidão, vai ser ruim. Então, o que você normalmente faz na API? Ao invés de você usar esse modelo aqui, que é o padrão de desenvolvimento, você usa um modelo assíncrono, tá? O que é o modelo assíncrono? Vamos supor que aqui, né, você coloca aqui o ASS de assíncrono, tá? Aqui são as funções assíncronas. Aqui é só nomenclatura, tá, gente? A sua resposta, ela não ia ser mais sequencial. Ela poderia sim, tá? Pode acontecer isso aqui. Mas você está falando para o computador o seguinte, você está falando assim, ó, lê tudo isso daqui e executa da maneira que você achar mais rápido. Não pode acontecer dele embaralhar tudo, ele perde o padrão, ele só tenta entregar todas independente uma da outra. Essa aqui é a vantagem, entendeu? Então, ele perde totalmente a ordem, ele só fala assim, ó, executa isso aqui. A ordem, para mim, não interessa nessa situação. Para mim aqui, tanto faz, você vai imprimir 1, 5, 3, 2 e 4, porque isso são para usuários diferentes. Entendeu? Tem um usuário aqui que está pedindo 1, tem um outro que está pedindo 5, tem um que está pedindo 3, o 2 e o 4. Isso aqui para mim não tem ordem, para mim tanto faz. Então, para mim faz sentido trabalhar assíncrono, porque eu posso fazer uma função e disponibilizar ela em tempo real para vários usuários ao mesmo tempo, diferente desse aqui, que se por acaso eu fizesse sem ser síncrono, né, fazendo uma ordem sequencial de trabalho, olha aqui, para sair a resposta 5, primeiro eu ia ter que esperar 4 operações antes dele. E aqui não, aqui eu estou trabalhando independente um do outro, tá bom? Aqui é basicamente quando você tem uma fábrica e você tem uma máquina que vai fabricando ali os seus bonés, tá bom? Vamos falar de uma fábrica de boné. Então você tem uma fábrica e você tem uma máquina para fabricar um boné, tá? E o problema é que para você aumentar a sua produção, não adianta você comprar mais matéria-prima, não adianta você fazer nada disso. Qual é a única solução? Você comprar uma outra máquina de fabricar boné, né? E botar uma outra esteira ali correndo do lado. Então, uma hora vai sair o boné de uma máquina 1, outra hora vai sair um boné da máquina 2, e aí você quer aumentar a sua produção. Você compra outra máquina e bota, uma hora sai o boné da máquina 1, da 2, da 3. Então você para de obrigar tudo sair na mesma fila de espera. Você vai criando várias filas de espera. Igual você tem também no exemplo no dia a dia, que é o caixa do mercado, né? Você não pega todo o mercado passa num caixa só. Existem vários caixas para você ir distribuindo ali as suas compras, né? Então, isso é que é a ideia de assíncrono e não assíncrono, tá? Então, o normal, ó, por padrão, se você não colocar nada, vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai criar um engarrafamento de operações. Quando você coloca assíncrono, você fala assim, ó, se vira aí, entrega o mais rápido possível, não precisa esperar ninguém. Se alguém fazer uma requisição, você cria uma nova thread, né? Você cria uma nova fila de processamento e vai processando, tá bom? Então, isso aqui cria alta disponibilidade no seu sistema.
Então, o certo é trabalhar sempre assíncrono, quando você fala de trabalhar com uma API, ó. Você vê que tem só dar Ctrl barra aqui, ele já tem, ó, o normal, que é o síncrono, e tem aqui o assíncrono, tá vendo? Async, ó. E quando você fala async, você tem que fazer algumas regrinhas, que é o que, ó, ele existe aqui, ó, o wait, né? Eu falo isso aqui por quê? E ele já jogou aqui automaticamente para vocês, ó, tá vendo? Ó, async. Agora essa operação aqui, ela é assíncrona. Várias pessoas diferentes podem acessar esse endpoint e ninguém vai engarrafar a operação do outro. Como eu falei, o vídeo do YouTube. Pensa que agora todo mundo pode ver o mesmo vídeo no YouTube sem um estar atrapalhando o outro. E se eu não colocar assíncrono, eu tô falando assim, ó, espera acabar de usar esse recurso aqui para eu liberar para outra pessoa usar, tá bom? Então, essa aqui é o padrão, tá? Sempre trabalha assíncrono com a API. Então aqui no put é a mesma coisa. Então também tem aqui, ó, push o default async, tá vendo? Aí toda vez que você usa async, você tem que fazer o await aqui. Tá falando assim, ó, para essa operação aqui, você espera o retorno disso aqui, tá bom? Você tá falando assim, ó, o usuário é o retorno aguardado dessa operação aqui. Sendo que como aqui em cima tá assíncrono, cada usuário tem a sua própria espera, não tá aquela fila de espera empilhada, né? Você espera o da frente acabar, depois o da frente acabar. Não, você entra e espera o seu processo acabar, tá bom? Isso aqui é um conceito de .NET também, não é um conceito de API, mas eu tô só passando porque pode ter algumas pessoas que nunca viram. Ó, então aqui nesse momento o que eu fiz? Eu mandei ele buscar o meu ID, aí do ID ele encontrou o meu usuário, e agora eu quero fazer uma atualização, eu quero passar o meu nome para o meu usuário. Então vamos lá. Então aqui, ó, eu não preciso fazer isso aqui, né? Eu poderia só fazer isso da parte aqui. E agora também não é um add, né? É um update, né? Não é um add, um update, né? E é um save aqui. Aí a mesma ideia, ó, é o save changes, tá vendo? Async, ó, vocês têm que sempre prestar atenção nisso aqui, async. E olha que legal, ele já cria pra mim aqui em cima, ó. E aí eu tenho que colocar, tá vendo que tá verdinho aqui, ó? Aí eu tenho que colocar aqui, ó, await, ó. Pronto. Aí o verdinho daqui, bom? Então eu criei duas vezes o async, ó, pra vocês repararem. Eu fiz o assíncrono de consulta, depois eu fiz o assíncrono de salvar no banco de dados. Esse aqui vai ser regra, tá? Esse aqui vai ser regra. Além de você ficar com mais performance no seu sistema, você evita muito erro. Vocês não entendem? Vocês evitam muito erro. Uma coisa interessante no Entity Framework é que para você fazer ele ser mais performático, você tem uma função chamada aqui assim, ó, as no tracking. Tá vendo? Essa função aqui, ela tá falando assim, ó, consulta o meu usuário, mas não fica prestando atenção nele não, que eu vou usar para uma operação aqui. Depois, se eu quiser salvar ou não, é problema meu, eu vou lá e dou update, tá bom? Por que eu tô falando isso? Se eu não usar o as no tracking, eu não preciso fazer essa parte aqui, ó. Tá vendo? Eu não preciso fazer isso aqui. E isso não é muito comum, é legal sempre estar algo explícito no seu projeto. Então você coloca já aqui, sem contar o segundo problema, que quando você não dá o as no tracking, você fica rastreando esse objeto, você fica gastando recurso do seu objeto enquanto está rodando essa operação. Ele está sempre procurando saber, ué, mexeram no usuário? Opa, mexeram no usuário? Ah, mexeram, então tem que fazer uma alteração. Você meio que perde o domínio da sua função ali. Então é legal você controlar o que você quer fazer. Sem contar que fica muito mais performático, tá? Como ele não tá tendo preocupação de ficar... Como ele não tá tendo preocupação de ficar querendo saber, né, o que está acontecendo com o objeto, ele só está preocupado em buscar, ele também gasta menos recurso aqui na consulta, tá? Então ele consulta mais rápido, gasta menos recurso na consulta, e se você decidir que deve atualizar, você atualiza, tá bom? Porque vamos supor que a pessoa passou um valor errado aqui para você. Você de cara gastou um recurso que não precisava, tá? Agora tem uma coisa interessante, ó, que é o create, ele não retorna o create no put, ele retorna o no content, tá? E o no content ele retorna vazio. Ele não tem retorno nenhum, não precisa de retorno, tá? Como eu falei com vocês, sempre que tiver dúvida, ó, no site da Microsoft, ó, aqui é a função de put dele, tá vendo? E ele traz aqui, ó, fez a função, trouxe, fez a função, passou aqui, ó, o nome, passou o completo, ele não usou aqui nem o implicit operator, pra vocês verem, ó, ele tá passando na raiz, e ele também não usou o automapper nessa função aqui, ó. Depois ele deu, ó, o save change, ó, async, ó, tá vendo? Async.
e depois ele retornou o sem conteúdo, porque não precisa do conteúdo. Você já mandou ele aqui. Então, se você já tem um conteúdo, eu não preciso buscar de novo esse conteúdo. Bom, não é igual o caso de criação que você está criando, e quando você cria não tem ID. Então quando você cria não tem ID. Aí quando você está fazendo a atualização, você já tem o ID, você já tem o objeto completo. Então você não precisa retornar dele. Bom, então fechamos aqui. Só que tem um detalhe aqui, ele não funciona. Se eu rodar isso aqui, ele não vai funcionar. Eu vou fazer um teste aqui com vocês. Vou mostrar que isso não funciona, porque tem um probleminha de implementação. Bem legal mesmo. Deixa eu fazer o meu get funcionar. Só botar esse cara aqui para funcionar primeiro, para a gente poder fazer os testes buscando, né, para ficar mais legal. Vamos lá, botar esse cara aqui para funcionar rapidinho. Tá aqui, ó. Show. Opa, meu teclado toda hora vai para inglês. Pronto. Agora já tá, vocês já pegaram a ideia, né? Agora tá bem fácil. Ó, retorna aqui, tira os comentários. Ó, meu usuário tá buscando tudo certinho, né? Tá bem legal, ó. Só que tem uns detalhes agora que nós podemos corrigir, ó. É o as no tracking, né? Ele faz a busca por assíncrono, ó lá. Se eu tô buscando assíncrono, o que eu tenho que fazer, ó? Colocar o await. Aí automaticamente aqui, ó, ele já botou aqui em cima, tá? Aí eu venho aqui, ó, eu já tenho o meu usuário, né? Eu não preciso disso aqui. Eu posso vir aqui agora e dar o meu retorno, ó. Vem aqui, retorno, o result. Cadê? Result.ok, porque nós vimos lá que quando faz um get, normalmente você usa o result.ok. Eu vou trazer aqui meu usuário, né? Mas eu tenho que fazer o quê? Meu usuário do modelo de resposta. Ó, faz o caching aqui, ó. Usuário resposta. Bom, essa mensagem tá assim porque ele tá falando que pode ser nulo, tá? Se quiser tirar essa resposta, é só colocar aqui, ó. If usuário nulo, ó. Return result not. Eu não vou botar not sem conteúdo, não. Vou botar aqui not found, tá? Not found, pronto. Aí ele sai aqui o tratamento. Isso aqui foi um tratamento bem simples, tá? Olha que legal, ó. Quando eu tiro aqui, ó. Ele tá aqui, se eu passar a setinha em cima, ele tá falando, o usuário pode ser nulo. Tem certeza que você quer fazer uma conversão nula? Tá? Então, eu vou botar aqui só pra eu ficar mostrando esse erro. E se eu quiser colocar essa mensagem aqui, ó, poderia colocar a mensagem, usuário nulo na operação. Mas eu não vou fazer nenhum tratamento de erro mais avançado não, porque isso aqui não é o jeito correto, tá, gente, de fazer tratamento de erro. No curso avançado lá eu vou tratar com vocês os data annotations e tal, tem formas mais profissionais de fazer. Isso aqui não é normal fazer não, tá? Então bora lá. Então aqui já tem meu ID funcionando, vamos buscar um ID pra gente tentar atualizar e ver que ele não vai funcionar. E parece que deveria funcionar, né? Se você analisar bem aqui, por que não vai funcionar? Vamos buscar um usuário, buscar o primeiro aqui, né? Onde tá? Aqui, ó, Ana Maria. É o ID1, né? Vamos vir aqui no put, né? Ó. Aqui o meu ID. O nome lá é Ana Maria, né? Ana Maria. Vou passar aqui o nome final 10. Tá? Não vai atualizar. Ele aqui não dá erro nenhum, tá vendo? Não deu erro, tá tranquilo. Falando que ele não... Tá vendo? Isso aqui não é a resposta, não. A resposta tá aqui embaixo, tá vendo? Isso aqui é o request, é o que você mandou. A resposta tá aqui embaixo, tá? Então vamos ver por que que... Agora vamos consultar, né? Cadê? Vamos consultar ela. Consultar de novo, né? Edge, ó. Vocês têm que rodar teste. Não atualizou. Por quê? Porque fica impossível para mim, no meu DTO, cadê? DTO de requisição, né? Que nós estamos tratando aqui, que só tem o nome. Fica impossível para mim. Vou botar os debugs, né? Pra vocês verem o problema acontecendo em tempo real. E tem que ter atenção, porque se vocês repararem, é um problema que não registra o erro, né? Então vocês têm que ter bastante atenção nisso. Então, agora eu vou rodar de novo aqui o put. Vocês verem um problema acontecendo. Vamos lá, put. Botar um teste, né? Passando o nome teste. Tirar mais de botar Ana Maria, botar nome teste. Executar, ele parou aqui pra mim. Então vamos analisar tudo o que aconteceu. Quem é minha requisição? Ó, botar a setinha aqui em cima. Ele tá falando aqui, ó, minha requisição é um DTO, do usuário de requisição, nome teste, tá? Só tem o nome teste. Quem é a minha consulta?
é quem eu tô buscando do banco de dados que eu quero atualizar. Vem aqui, ó. Quem eu tô querendo buscar, quem eu busquei, no caso, é meu ID11, o nome é Ana Maria, e aqui zerado, tá bom. Aí, no momento que eu tô fazendo a conversão do DTO pro meu usuário, olha o que tá acontecendo. Agora vamos olhar como é que ficou o meu novo usuário, né, que eu tô registrando ele pra cá, né, e olha aqui, ele zera o meu ID. E como é que eu vou atualizar no banco de dados o ID 0? Não existe ID 0 para eu atualizar. E como é que eu passo um DTO pro meu usuário se o meu DTO também não tem ID? Olha o problema que nós ficamos. E como é que nessa classe aqui, requisição, eu vou fazer a requisição, né? Que aqui que tá acontecendo o problema, tá? Como é que eu vou passar o meu DTO pro meu usuário? Como é que eu vou passar o ID aqui? ID o quê? Se eu não tenho propriedade de ID nesse projeto, nessa classe. Então aqui, olha que problema legal que aconteceu, que não registra erro pra gente. Então a gente tem várias soluções. Vou começar pela mais fácil, tá? A mais fácil é, ao invés de fazer isso aqui, é fazer isso aqui, ó. O nome igual ponto nome. Pronto, isso aqui já resolve o problema. Ah, aqui tá acontecendo a mesma coisa, pode ser nulo. Eu teria que colocar aquela função lá. Ó. Pronto, vai parar de dar erro. Então, aqui já resolveu o problema. Vou rodar aqui de novo e vou mostrar que já resolveu. Só que agora eu vou mostrar por que não deve fazer isso, tá? Ó, vamos buscar o ID1 de novo. Ó, Ana Maria. Copiar aqui. Pronto. E agora eu vou fazer a atualização. Não, aqui é o push. Calma aí. É o put. Ó, atualizar pra não confundir vocês. Ó. O put. Aqui. Ana Maria. Teste. Tá? Aí ele me deu aqui a resposta. Tudo bonitinho. Que é o no content. Beleza. E olha agora o meu problema. Vai funcionar, tá? Vai funcionar. Deixa eu dar o get aqui pra vocês verem. Mas olha o meu problema que acontece. Ó, pronto, atualizou. Ana Maria teste. Sendo que, no meu caso aqui específico, beleza, o usuário só tem um nome, não tem problema nenhum. Mas e se eu tivesse que, nessa atualização, tivesse passando, né? Nome, e-mail, endereço. Aí eu teria que vir aqui, ó. Olha que chatice. Na implementação, eu teria que fazer isso aqui, ó. Passar várias linhas. Para cada propriedade, eu teria uma linha aqui falando daquela propriedade. Ó. Isso aqui é bonito. Vocês, só de olhar isso aqui já até dá nervoso, né? Porque tem que pensar que uma propriedade tem várias coisas para você passar, não tem só uma coisa ou outra. Tá? Então, tem, como eu falei, várias abordagens, tá? A mais simples e elegante é essa daqui, ó. A mais simples e elegante é essa daqui. Como eu falei, o tratamento ele tem que ser feito dentro do DTO, porque ele foi feito para isso. Se você tivesse que fazer o tratamento aqui na operação, o DTO não serve para nada, tá? Então vamos trabalhar aqui, ó, fazendo o tratamento dele. A melhor coisa que você pode fazer é o quê? Criar um voidzinho aqui, ó. Public void, ó, atualizar. Bom, aí pega o objeto que você está tentando atualizar, que é um usuário, e fala, ó, usuário igual nome. Pronto, isso aqui já resolveu. Ó, então, agora eu consigo manter o meu ID e só passar o nome, porque eu estou passando ele de parâmetro. Então, eu já estou pegando o meu ID aqui dentro. Bom, ó, vou colocar aqui no SEM para vocês verem agora como é que fica. Ao invés de fazer toda aquela peripécia, né, de passar toda a propriedade aqui dentro, toda a regra aqui dentro, ó, de isso aqui. Se por acaso eu tivesse várias funções, eu faria tudo aqui dentro, tá vendo? Por acaso eu tivesse que fazer, ó, botaria tudo aqui. Se eu precisasse usar isso no projeto diversas vezes, eu não estaria a cada implementação colocando isso daqui. Isso aqui é porque nós estamos fazendo na mão, tá? Não estamos usando o Automapper. O Automapper ele tem mais facilidades, você perde de um lado e ganha do outro. Você perde em relação a desempenho e complexidade de configuração de projeto e ganha em relação a não ter que escrever código de implementação. Aí você tem que balancear se para você vale a pena. Eu não gosto. Eu gosto de fazer as implementações e ter certeza do que está acontecendo. Tá? Agora, como é que eu uso isso daqui na prática? Vamos vir aqui no Program. Ao invés de eu passar a raiz, eu só pego aqui o meu DTO, que fala aqui, ó. DTO,
ponto, atualizar. Pronto, acabou o problema. Então eu já fiz a minha implementação aqui no meu usuário, tá vendo? Ó? Acabou o meu problema, 100% acabou. E pronto. Se você não quisesse fazer o implicit e tal, dá pra não usar, mas faz mais sentido usar o implicit, que eu vou mostrar pra vocês lá nos retornos, né? Cadê? Nos meus retornos aqui fica muito fácil, né? Que você viu que nós passamos aqui, ó, você pode fazer esse caching aqui, fica fácil. Então por isso que o implicit é bem vantajoso. Bom, então bora lá, vamos testar, né, e ver se tá funcionando agora. Vou dar uma olhadinha aqui pra ver se vai funcionar. Vai funcionar. Então bora lá. Vou dar aqui a consulta, né? Ana Maria Teste, né? O nome que tá aqui. Então, agora vamos voltar pro nome normal. O 1, que é o ID que eu tô usando. O nome agora eu vou tirar o testezinho dela e vou executar. Executei. Aqui não me diz nada, como percebemos. Isso não é um erro que mostra aqui no retorno. Para descobrir esse erro, você vai ter que realmente consultar. E daqui, ó. Ana Maria funcionando. Sem usar AutoMap, sem fazer conversão aqui dentro da nossa operação. Tudo tranquilinho. Bem fácil, fácil leitura, né? Você já consegue ler esse código aqui, você vê, ó, tô buscando. Se não encontrar nada, é o retorno vazio. Se eu encontrar, né, que a partir do momento que você desceu, você encontrou o meu DTO, vai atualizar o meu usuário. Depois eu vou fazer o meu update, vou salvar assíncrono e vou retornar um valor vazio. Ficou fácil de leitura, tá? E vamos passar para a nossa próxima operação. Vamos lá no nosso ML.